Você não está perdendo a vida porque é fraco. Você está perdendo a vida porque fez as pazes com a sua fraqueza. Porque, em algum momento, decidiu que não valia mais a pena lutar. Começou a tratar como normal aquilo que no fundo está te matando aos poucos. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque aprendeu a conviver com a ideia de deixar para depois. Você não se distrai porque falta foco, se distrai porque se acostumou com a anestesia. E tudo isso é um acordo silencioso com a sua própria ruína. Maquiavel não escreveria isso com poesia. Ele seria frio, direto. Ele diria que o homem que não governa a si mesmo será governado por qualquer força externa que deseje manipulá-lo. Seja um tirano ou uma notificação, um vício ou uma carência. O cérebro é uma máquina de sobrevivência, e se você não o treina, ele vai escolher o caminho de menor resistência. Sempre. Vai se render ao prazer mais próximo, à distração mais barata, à desculpa mais convincente. E com o tempo você começa a viver, não porque escolheu, mas porque cedeu. E ceder, nesse contexto, é a forma mais sutil de morrer. A vida não se desperdiça em grandes decisões erradas. Ela se esvai em pequenas concessões diárias. Aquela manhã em que você disse só mais 5 minutos. Aquela conversa adiada. Aquela meta empurrada para segunda-feira. Aquela série que você já viu 3 vezes, mas insiste em usar como fuga. Aquela frase que você repete quase como um mantra derrotado. Depois eu resolvo isso. Só que o tempo não escuta desculpas. O tempo só anda. E a cada vez que você se rende à versão mais fraca de si, um pedaço da sua vida escorre por entre os dedos. E o pior, você sente isso. Você sabe disso. Mas não muda. Por quê? Porque você está em trégua com a parte que te destrói. Fez um acordo com ela. Um pacto informal. Eu não te confronto, e você não me confronta. E assim, a vida segue. Medíocre, mas suportável. Frustrante, mas confortável. Você sente que poderia fazer mais, ser mais, viver mais, mas não quer provocar a dor de tentar. Porque tentar significa romper o acordo. Significa entrar em guerra com partes de você que, por mais autodestrutivas que sejam, também são familiares. Também trazem conforto, mesmo que esse conforto custe caro. Maquiavel diria que essa trégua é um erro de governança, porque nenhuma estrutura se mantém estável quando há forças internas sabotando a direção central. Um líder que faz vista grossa para os traidores do seu próprio palácio está, no fundo, assinando sua queda. E quando você ignora os hábitos que te corroem, os pensamentos que te travam, os vícios que te anestesiam, está fazendo o mesmo. Está permitindo que pequenos traidores internos, que se disfarçam de alívio, de descanso, de prazer, destruam o império que você ainda nem começou a construir. Acordos com a fraqueza são sempre acordos temporários, porque, em algum momento, ela vai querer mais espaço. Vai querer dominar. Vai querer se tornar a nova governante. E quando isso acontece, você perde o poder de escolha. Você começa a viver no piloto automático. Você se torna alguém que apenas reage. Reage ao cansaço, à ansiedade, ao medo, à carência. Você não decide mais nada. Apenas obedece aos impulsos. E cada vez que obedece, a identidade do verdadeiro eu se dissolve. Você já não sabe mais quem era antes da trégua. Só sabe que alguma coisa morreu. Mas o mais perigoso é quando você começa a achar isso normal. Quando começa a rir das próprias sabotagens. A tratar sua apatia como personalidade. A fazer piada sobre sua incapacidade de cumprir o que promete. A romantizar o caos interno. A dizer que todo mundo é assim mesmo. É nesse ponto que o desperdício da vida se transforma em rotina. Não tem mais conflito. Só conformismo. E o conformismo é a forma mais educada de desistência. Se tem algo que Maquiavel entendia como poucos, era a natureza do auto-engano.
Ele sabia que as pessoas preferem acreditar em uma mentira conveniente do que encarar uma verdade dolorosa. E talvez a mentira mais conveniente que você repete hoje seja essa: eu ainda tenho tempo. Só que você não sabe. Ninguém sabe. E continuar vivendo como se houvesse uma quantidade infinita de dias à disposição é a estratégia mais irresponsável que alguém pode adotar. Um governante que não se prepara para a guerra, simplesmente porque acredita que ela nunca vai chegar, é destruído quando ela bate a porta. E a guerra já começou. Não é uma guerra visível. Não tem tiros, nem bandeiras, nem hinos. Mas ela está acontecendo. A cada vez que você se entrega à distração, a cada vez que ignora um chamado interno, a cada vez que sente que está se perdendo e finge que está tudo bem. A guerra é entre você e a versão de si mesmo que se acomodou. E cada decisão é um voto. Você pode votar na sua expansão ou na sua estagnação. Pode escolher se quer ser o estrategista da sua história ou o espectador passivo de uma existência mal vivida. Não existe neutralidade aqui. Se você não se posiciona com firmeza, será posicionado pela inércia. E a inércia sempre te joga para baixo, para o mais fácil, para o mais seguro, para o mais vazio. E é exatamente por isso que o primeiro passo para parar de desperdiçar sua vida não é mudar tudo de uma vez. É romper o acordo com a fraqueza. É olhar para essa parte de você que só quer conforto e dizer: eu não te odeio, mas eu não vou mais deixar você decidir por mim. Porque enquanto essa parte estiver no comando, nada vai mudar. E você sabe disso. Você já tentou mudar antes. Já traçou planos. Já fez promessas. Já acreditou que dessa vez vai. Mas no fundo, ainda estava em trégua com aquilo que precisava ser confrontado. Ainda deixava pequenas portas abertas, pequenos vícios intocados, pequenas zonas de conforto preservadas como refúgio. E cada uma dessas concessões era uma carta branca para a autossabotagem. Era uma forma de dizer: eu quero mudar, mas não totalmente. E mudança parcial é ilusão. Você não precisa de um plano mirabolante. Precisa de uma decisão definitiva. Não estou mais disposto a me sabotar. Não estou mais disposto a aceitar uma vida abaixo do que sei que posso viver. Não estou mais em paz com a parte de mim que quer me manter pequeno. A partir daqui, tudo muda. E é exatamente nesse ponto que surge uma nova pergunta, talvez a mais importante. Quem em mim tem tomado as decisões? Porque a maioria vive como se estivesse no controle, quando na verdade são apenas atores num teatro interno conduzido por vozes que nem sabem de onde vieram. Você acha que toma decisões racionais. Acredita que é livre para escolher, que pensa antes de agir, que tem controle sobre os seus comportamentos. Mas, se você observar com honestidade brutal, vai perceber que muitas das escolhas que você faz não são suas. São da voz mais convincente que habita sua mente naquele momento. Uma voz que aprendeu a manipular sua narrativa interna com maestria. Uma voz que não grita, mas sussurra. Que não força, mas convence. Que não impõe, mas argumenta. E o nome disso é auto-engano. Maquiavel teria reconhecido esse mecanismo imediatamente. Ele sabia que a primeira arma de controle não é a força, é a persuasão silenciosa. E assim como ele escreveu para alertar os príncipes sobre as manipulações externas, também nos serve hoje como um espelho para enxergar as manipulações internas que perpetuamos contra nós mesmos. Porque antes de sermos enganados por outros, somos enganados por nós mesmos. E o auto-engano é sempre mais perigoso que qualquer inimigo externo, porque ele usa a sua própria voz. Pense em quantas vezes você prometeu começar algo na segunda-feira. Em quantas vezes disse a si mesmo que hoje vai ser diferente. Em quantas metas você escreveu, visualizou, planejou, mas não cumpriu. E pior, justificou.
Usou argumentos bonitos, inteligentes até, para proteger uma decisão fraca. Estou cansado. Não é o momento certo. Estou me respeitando. É melhor esperar um pouco. Isso não é amor próprio. É teatro. Um teatro onde você interpreta o papel de alguém comprometido, mas por trás do pano está apenas mantendo viva uma versão que você finge estar tentando matar. E aqui está o ponto mais maquiavélico disso tudo. Essa encenação se torna parte da sua identidade. Você começa a acreditar nas próprias desculpas. Começa a confundir intenção com ação. E aos poucos, constrói um personagem. Uma versão de si que fala como um vencedor, sonha como um visionário, mas age como um servo dos próprios impulsos. A mente se fragmenta. Há um eu que sonha e um eu que sabota, um eu que vê longe e outro que puxa de volta. E, nesse conflito, o desperdício de vida se disfarça de tentativa. Maquiavel escreveria sobre isso como uma estrutura de poder. Porque dentro de você existem partes que disputam o trono. O eu disciplinado, o eu sabotador, o eu covarde, o eu brilhante. Todos coexistem. Todos têm argumentos. E todos querem decidir o rumo da sua vida. O problema é que, na maioria das vezes, quem vence não é o mais preparado. É o mais confortável. O sabotador é habilidoso. Ele conhece suas feridas, sabe onde apertar, sabe o momento exato de aparecer. Ele não te impede de agir. Ele apenas oferece alternativas mais fáceis. E você aceita. E quando aceita, algo grave acontece. Você racionaliza. Você transforma sua rendição em narrativa. E isso é o que mais destrói. Não é cair. É justificar a queda como se fosse escolha. É transformar fraqueza em filosofia. É transformar estagnação em estilo de vida. Eu sou assim. Eu funciono desse jeito. Prefiro viver no meu tempo. São frases que parecem inofensivas, mas escondem uma rendição profunda. E quanto mais você repete, mais reais elas se tornam. Você vira escravo de uma identidade que você mesmo construiu para não precisar mudar. Maquiavel chamaria isso de manutenção do domínio através da crença. Quando um governante quer se manter no poder sem revoltas, ele não impõe força o tempo todo. Ele cria um sistema de crenças, um teatro de estabilidade. Ele faz o povo acreditar que aquele estado de coisas é o único possível, ou até desejável. E o povo se acomoda. A mesma coisa acontece dentro de você. O eu sabotador quer se manter no poder. Então ele cria uma narrativa. Ele transforma o caos interno em normalidade. A preguiça em descanso merecido. A procrastinação em inteligência emocional. A falta de ação em autoconhecimento. E você compra, porque é mais fácil. Só que o autoengano tem um preço. Um dia você acorda e não reconhece mais quem você é. Sente que está distante de si mesmo. Que a sua vida é feita de repetições, de ciclos que não fecham, de começos que não terminam. Você olha para trás e vê metas abandonadas, relacionamentos sabotados, versões suas que jamais foram vividas. E sente um incômodo surdo, um arrependimento que ainda não tem forma, um vazio que você tenta preencher com qualquer coisa. Redes sociais, séries, distrações, produtividade vazia. Mas ele continua lá, porque nada disso resolve a causa. Apenas silencia o sintoma. Maquiavel, se fosse seu conselheiro agora, diria: ou você assume o controle da narrativa, ou será controlado por ela. O autoengano só perde força quando é exposto. Quando você para de explicar seus fracassos com frases bonitas e começa a se perguntar, sem anestesia: quem está decidindo por mim agora? É o eu que quer crescer? Ou o eu que quer conforto? É o eu que deseja liberdade? Ou o que prefere não se responsabilizar? A partir desse ponto, a guerra interna deixa de ser inconsciente. E isso já muda tudo.
Porque o auto-engano sobrevive no escuro, mas perde força na luz. Quando você começa a observar os padrões, os ciclos, os pensamentos que sempre aparecem nos mesmos momentos, você começa a ver a arquitetura do seu próprio teatro interno. E aí, pode desmontá-lo, pode redesenhar o roteiro, pode escrever falas novas, pode fazer algo que a maioria jamais faz, retomar o protagonismo real da própria história. Mas isso exige coragem. Coragem para destruir a versão que você apresentou ao mundo até aqui. Coragem para desapontar quem se acostumou com sua máscara. Coragem para admitir que grande parte do que você viveu até agora não foi escolha, foi sobrevivência. E agora? Agora você tem escolha. Pode seguir encenando. Ou pode fazer como um governante que acaba de descobrir que seus conselheiros o traíram. Demitir todos os argumentos internos que te mantêm preso. Cortar sem pena as vozes que te convencem a continuar pequeno. Reorganizar a sua corte interna. Nomear ministros que te puxem para cima. Reinstituir a ordem no seu reino mental. Porque no fim, Maquiavel não escrevia apenas sobre política. Ele escrevia sobre poder. E o primeiro território que você precisa governar é você mesmo. E isso começa agora. Mas não com um plano complexo, com uma decisão simples. Nunca mais aceitar explicações internas que justifiquem a sua estagnação. Porque o tempo está passando. E enquanto você se engana com justificativas inteligentes, a sua vida real, aquela que poderia ter sido vivida com intensidade, foco e presença, está sendo desperdiçada. E o pior, nem é culpa do mundo. É culpa do personagem que você mesmo criou para continuar confortável. No próximo passo, vamos explorar como esse personagem se alimenta. Ele não vive sem distração. E é por isso que você precisa entender com urgência como o vício em distrações virou uma forma sofisticada de submissão. Você não está distraído por acaso. Você está distraído porque alguém quer que você esteja. E o mais perigoso, você já aceitou isso como parte da vida. Já naturalizou a ideia de que viver com a atenção fragmentada, com 1000 abas abertas na mente, com o cérebro intoxicado de estímulos, é normal. Mas não é. Isso é guerra. Guerra contra a sua consciência. Guerra contra a sua autonomia. Guerra contra o que você poderia ser se ainda soubesse sustentar o silêncio, o foco e a presença. Maquiavel escreveria que, se quiser manter o povo sob controle, não precisa de força constante, só precisa garantir que ele esteja entretido o suficiente para não perceber que está sendo dominado. E o paralelo é inevitável. Hoje, você é o governante adormecido do próprio território mental. E há uma multidão de forças externas operando como ministros corruptos, implantando distrações diárias que esvaziam a sua soberania. E o pior, eles não precisam invadir. Você mesmo abriu os portões. Porque distrações são doces, são convenientes, são prazerosas no curto prazo. Elas aliviam o peso de existir. Te oferecem alívio imediato para dores que exigiriam reflexão, enfrentamento, decisão. Mas toda vez que você escolhe esse alívio, está se curvando. Está abrindo mão de si mesmo por uma migalha de dopamina. Está aceitando uma identidade mais rasa, mais leve, mais fácil e, por isso mesmo, mais fraca. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque está sobrecarregado de distrações que drenam sua clareza. Seu cérebro não está preparado para tanta informação irrelevante. Tantos estímulos visuais, tantos sons, tantas comparações, tanta pressão estética, emocional, produtiva. E, em meio a tudo isso, ele reage da única forma que sabe. Ele trava. Ele bloqueia o impulso de ação real e te entrega entretenimento. Ele substitui seu propósito por conteúdo. Substitui seus sonhos por stories. Substitui sua dor por risadas rápidas que não curam nada, só abafam.
E cada vez que você escolhe se distrair, a versão mais potente de si mesmo morre um pouco mais. A distração não é inofensiva. Ela não rouba só o tempo, rouba o presente. Rouba sua capacidade de mergulhar fundo em algo. Rouba o seu estado de flow. Rouba a sua sensibilidade para perceber o que está errado na sua rotina. Porque, enquanto você está rolando a tela, rindo de vídeos curtos, se emocionando com cortes de podcasts e se anestesiando com feeds infinitos, a sua vida real está parada. Nenhuma distração preenche esse vazio. Só o ignora. E o mais cruel disso tudo é que você ainda acredita que está no controle. Acredita que pode parar quando quiser. Que é só um momento de lazer, que todo mundo faz isso. Mas o que você não percebe é que esse padrão é exatamente o que te mantém pequeno. É o que te impede de construir consistência. É o que transforma seus objetivos em frases soltas e seus dias em repetição de vícios. E com o tempo, você nem se incomoda mais. Você só vive com a mente suja e a alma ansiosa. Como se isso fosse o padrão. Maquiavel diria, o povo satisfeito não se rebela. E hoje, quem te domina sabe disso. Eles te dão tudo, distração, entretenimento, dopamina barata. Mas tiram de você a única coisa que realmente importa, a soberania sobre a sua atenção. E sem atenção, não há direção. Sem direção, não há construção. Sem construção, não há identidade. Você se torna um fragmento de tudo o que consome. Um reflexo difuso de tendências, opiniões, memes, comportamentos copiados. Um eu diluído. E isso é o oposto de ser imparável. Porque quem se distrai demais perde a capacidade de se incomodar com o que importa. O barulho constante abafa os sinais internos. Você sente que tem algo errado, mas não sabe o quê. Sabe que está cansado, mas não sabe do quê. Sabe que está longe de onde gostaria, mas já nem lembra mais como era o caminho. E assim, se afasta do trono, do centro, do eixo, da voz interna que um dia foi forte, mas agora sussurra em meio ao caos digital. Lembra de mim? Essa voz é a única que pode te guiar de volta, mas ela exige silêncio. E o silêncio hoje é um luxo raro. Silêncio não é ausência de som, é ausência de ruído, é ausência de pressão externa. É presença plena com o que você realmente sente. E por isso o silêncio assusta. Porque no silêncio não tem distração para culpar. Só você, seus desejos, seus vazios, suas promessas não cumpridas. É no silêncio que você percebe o quanto se traiu. E isso dói. Mas é essa dor que inicia a cura. É nesse desconforto que começa a virada. Porque só quando você percebe que está longe demais, é que começa a caminhar de volta. E esse retorno exige uma decisão: cortar o excesso. Não dá para construir uma mente forte num ambiente poluído. Não dá para ter clareza com 100 vozes falando ao mesmo tempo. Não dá para sentir propósito se o tempo todo você está distraído com o que é supérfluo. É preciso limpar, cortar, reduzir. Maquiavel não recomendaria equilíbrio aqui. Ele recomendaria ação estratégica, cortes radicais, medidas duras. Ele não diria, reduza o uso do celular. Ele diria, controle o que te controla. Porque, se você não dominar a distração, será dominado por ela. Simples assim. Você quer saber por que ainda está desperdiçando sua vida? Não é por falta de tempo, é por falta de foco. E a falta de foco é só um sintoma da sua submissão às distrações. Por isso, o próximo passo não é buscar mais motivação. É aplicar um corte, um choque, uma ruptura. Porque quem quer tomar o trono de volta não pede licença, toma. E essa tomada exige uma filosofia de ação brutal, uma reestruturação do seu espaço interno e externo. E no próximo tópico é exatamente isso que vamos explorar. Como a disciplina, quando mal aplicada, se transforma em mais uma distração disfarçada de evolução. Chega um momento em que a busca por evolução deixa de ser transformação e vira máscara.
Você se levanta cedo, segue uma rotina rígida, marca todas as tarefas, risca os hábitos no planner, ouve podcasts, toma banho gelado, se força a não errar. E por fora, parece tudo certo. Parece que você está evoluindo, que está no caminho. Mas por dentro, alguma coisa continua gritando. Porque a sua disciplina, ao invés de cura, virou fuga. E Maquiavel saberia exatamente como identificar isso. Porque para ele, disciplina não era aparência, era ferramenta de poder. Era instrumento para alcançar algo maior. Era o meio, não o fim. Mas hoje, muitos usam a disciplina como um disfarce sofisticado. Uma forma de evitar encarar o que realmente importa. E o pior, acreditam que estão crescendo, quando na verdade estão apenas criando uma prisão dourada, com grades feitas de rotina, metas e métricas, mas sem liberdade real. Você já se perguntou por que, mesmo sendo disciplinado, ainda sente que está travado? Por que, mesmo cumprindo as tarefas, o sentimento de frustração não vai embora? É porque a disciplina, quando usada sem consciência, se transforma em mais uma camada de auto-engano. Um teatro onde você interpreta o papel de alguém determinado, mas na verdade está apenas fugindo de sentimentos que não quer tocar. E isso é sutil, porque a sociedade aplaude a disciplina. Ela admira quem é produtivo, quem trabalha duro, quem acorda cedo, quem tem metas claras. E você se agarra a isso como se fosse um escudo, como se fosse o suficiente. Só que existe um detalhe que Maquiavel não ignoraria. Você pode ser disciplinado e estar completamente fora de direção. Você pode estar usando a disciplina para evitar o silêncio, para não sentir a dor do que ainda não foi resolvido, para ocupar todos os espaços do seu dia com tarefas e obrigações, enquanto ignora perguntas que queimam por dentro. Por que estou me cobrando tanto? O que estou tentando provar? A quem estou tentando agradar? De que trauma estou fugindo disfarçado de produtividade? A disciplina verdadeira começa quando você não precisa mais dela para se esconder. Quando ela nasce de clareza e não de medo. Quando ela serve a um propósito real e não a uma compulsão por controle. Porque tem gente que usa o caos como desculpa, mas tem gente que usa a ordem como fuga. E essa segunda forma é ainda mais perigosa, porque parece virtuosa, parece correta, parece admirável, mas é só outra forma de evitar o confronto com a própria alma. E não se trata de abandonar a disciplina. Pelo contrário, trata-se de entender a origem dela. Você está sendo disciplinado por convicção ou por medo de parar? Porque parar exige presença. E presença exige coragem. E coragem exige contato com emoções que você não quer sentir. Então você segue, trabalhando mais, treinando mais, produzindo mais. Enquanto por dentro tudo continua congelado, estacionado, não transformado, apenas sufocado. Maquiavel teria um olhar gelado sobre isso. Ele diria que um governante que usa a força para esconder a fragilidade interna está apenas adiando sua queda. E o mesmo vale para você. A disciplina que você impõe a si mesmo não pode ser uma ditadura emocional. Não pode ser uma forma de silenciar partes suas que precisam ser ouvidas. Porque uma mente governada pela repressão um dia explode. Talvez o que esteja te travando hoje não seja falta de disciplina. Talvez seja o excesso dela, usado de forma mal direcionada. Talvez você tenha entrado num estado de militância pessoal, onde tudo virou obrigação. Onde não há mais espaço para o erro, para o descanso, para o prazer sem culpa. Onde qualquer desvio de rota já vira motivo para punição interna. E assim, você se transforma no seu próprio carcereiro. A armadilha é sutil. Você acha que está sendo forte, mas está apenas se mantendo ocupado. Ocupado demais para pensar, para sentir, para entrar em contato com o que realmente dói.
E enquanto isso, a vida passa. O tempo passa. E você continua batendo metas que não significam nada, só para não encarar o vazio que existe quando todas as tarefas acabam. Maquiavel não aceitaria isso. Ele exigiria uma disciplina com propósito, uma ordem que serve a uma visão, uma estratégia que se adapta, que evolui, que respeita o humano, não que o reprime. Porque o poder real, dizia ele, não está na imposição cega de regras, está na capacidade de governar com sabedoria. E sabedoria inclui entender que, às vezes, o que você mais precisa não é mais rigidez, é mais verdade. Você não precisa de uma agenda mais cheia, precisa de um porquê mais claro. Você não precisa de mais hábitos, precisa de mais consciência. Você não precisa de mais autocobrança, precisa de mais conexão consigo. E talvez o mais difícil, você não precise mais de tanto controle. Precise, pela primeira vez, sentir, parar, ouvir, chorar se for o caso, cair se for preciso. Não para se perder, mas para se encontrar. Porque o crescimento real não acontece no excesso de movimento. Acontece no espaço entre um passo e outro, no momento em que você escolhe parar de correr e começa a caminhar em direção ao que realmente importa. E é exatamente nesse espaço que a transformação acontece. No ponto onde a disciplina se desfaz como escudo e se reconstrói como ferramenta. No ponto onde você para de tentar parecer forte e, finalmente, se permite ser real. E se essa é a dor que está começando a surgir agora, não fuja dela, porque ela é sinal de que o velho sistema interno está desmoronando. E quando isso acontece, surge uma nova chance de construir algo mais verdadeiro. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Porque Maquiavel, se estivesse no seu lugar agora, não se preocuparia com como você parece por fora. Ele perguntaria: o que dentro de você ainda está no comando, mesmo depois de tudo que você já entendeu? E a resposta está no próximo passo: a filosofia do corte. O caminho que exige coragem para interromper o ciclo, eliminar o excesso e recuperar o poder. Maquiavel não perderia tempo tentando salvar o que já está podre. Ele não se iludiria com promessas vazias, nem alimentaria esperanças em estruturas frágeis. Quando algo ameaça o poder, ele corta, sem dó, sem hesitação, sem drama. Porque para ele preservar a força de um Estado exige uma frieza cirúrgica. E essa mesma frieza é o que você precisa aplicar agora, dentro de si. Existe uma parte do seu caos que já virou paisagem. Ele não te assusta mais, mas ainda assim te consome. São hábitos que você já sabe que te prejudicam, pessoas que você já percebeu que te drenam, ciclos que se repetem há anos, ambientes que te sabotam de forma sutil. E o pior, você já entendeu tudo isso, mas ainda mantém por perto. Por nostalgia, por medo, por preguiça emocional. Você se convence de que vai mudar aos poucos, que está trabalhando internamente, que vai cortar no momento certo. Só que o momento certo nunca chega, porque ele exige o que você vem evitando: ruptura. O caos não se resolve com negociação. O caos se resolve com corte. E Maquiavel sabia disso. Quando um governante tolera demais o caos, ele envia uma mensagem perigosa: que a fraqueza é permitida, que a bagunça tem espaço, que tudo pode continuar como está. E quando isso acontece, a decadência vira rotina. A autoridade enfraquece, o reino se corrompe, e com o tempo não há mais como reverter, porque o caos já foi legitimado. É exatamente isso que acontece dentro de você quando escolhe conviver com o que te destrói. Quando se adapta ao incômodo, quando normaliza o desequilíbrio. Você não precisa de mais compreensão, precisa de decisão. Não precisa entender melhor seus padrões, precisa arrancar os gatilhos pela raiz. Mas aqui entra o dilema. Cortar dói.
Cortar exige coragem. Cortar significa perder o que é conhecido, mesmo que esteja te sufocando. Cortar é dizer não ao conforto. É abrir mão da promessa de segurança para construir, com as próprias mãos, um novo território interno onde você realmente governa. E isso assusta, porque o que te prende hoje, de alguma forma, também te protege. O hábito de se distrair te protege do confronto com sua dor. A procrastinação te protege do medo de falhar. As pessoas erradas te protegem da solidão. A rotina vazia te protege da responsabilidade de criar algo novo. Mas tudo isso, que parece proteção, é prisão. E aqui entra a filosofia do corte. O princípio maquiavélico de eliminar sem piedade tudo aquilo que ameaça a sua força. Tudo o que te mantém pequeno. Tudo o que te arrasta para trás. Porque no fundo você já sabe, se não cortar vai continuar se repetindo. Vai continuar no mesmo ciclo de quase, de por pouco, de dessa vez vai, de é só mais um dia ruim. E o tempo vai passando, e você vai se apagando, sem perceber. Maquiavel diria que quando uma ameaça é identificada, ela deve ser neutralizada com rapidez e contundência. Porque quanto mais tempo ela permanece viva, mais poder ganha. E você está deixando seus sabotadores internos acumularem poder. Está alimentando as distrações. Está protegendo os comportamentos nocivos. Está justificando as suas concessões. Está dando voz a uma versão sua que já deveria ter sido calada. Não se negocia com o que quer te manter fraco. Se você quer parar de desperdiçar sua vida, precisa aplicar a política do corte. E isso começa agora. Sem plano complexo. Sem cronograma ideal. Só com uma pergunta brutal. O que precisa morrer em mim, hoje, para que o meu próximo nível possa nascer? Talvez seja o hábito de checar o celular toda hora. Talvez seja aquela amizade que sempre te puxa para o passado. Talvez seja o vício em estar ocupado. Talvez seja o apego à imagem de alguém produtivo, quando por dentro você está destruído. Não importa o que seja, se não serve mais, tem que sair. E esse corte não precisa ser raivoso, mas precisa ser decisivo. Você não precisa odiar quem você foi, nem brigar com o que te trouxe até aqui. Mas precisa entender que toda evolução exige deixar partes de você para trás, partes que cumpriram sua função, mas agora viraram um obstáculo. Cortar é um ato de amor próprio, amor pela versão que ainda está por nascer, amor por uma vida que ainda não foi vivida, amor pela sua soberania interna. Porque todo corte cria espaço, espaço para clareza, para respiração, para energia, para ação e, principalmente, para direção. Porque quando você elimina o que te distrai, o que te prende, o que te arrasta, o que te trava, você ouve de novo a voz que ficou esquecida debaixo do barulho. A voz que ainda sabe para onde você quer ir. A voz que não precisa de motivação, só de espaço. E talvez seja isso que você precise mais do que tudo agora. Espaço para reconstruir, para decidir, para retomar o controle. Porque onde há excesso, não há liberdade. E onde não há liberdade, há desperdício. A filosofia do corte não é sobre rigidez, é sobre prioridade. Você corta não porque quer ser duro consigo, mas porque sabe que continuar inteiro em meio ao caos é a forma mais garantida de nunca sair do lugar. E se o corte dói, deixa doer. Dói mais continuar vivendo pela metade. Dói mais passar mais um ano apagado. Dói mais sentir que poderia ser tanto mais, mas segue empurrando a vida com a barriga. Maquiavel diria que em momentos de crise, só os líderes dispostos a decisões impopulares sobrevivem. E talvez agora você precise tomar uma decisão impopular dentro de si. Algo que as partes mais frágeis vão resistir. Algo que a parte sabotadora vai tentar impedir. Mas algo que a sua consciência mais profunda já sabe, é necessário. E quando o corte é feito, o caos se retrai. As vozes internas se reorganizam. O campo se limpa.
E, pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que o trono está vago novamente. Agora, o que falta é saber quem vai governar. E essa resposta está mais próxima do que parece. Porque antes de assumir o trono, você precisa olhar para as partes internas que estavam tentando tomar o poder sozinhas. As partes que você odeia, que você tenta destruir, que você chama de fraqueza, mas que talvez sejam só soldados leais, mal liderados. E é disso que trata o próximo passo: reconhecer que nenhuma parte sua é inimiga. Que até o que te sabota pode ser transformado em força, se você souber ouvir. Você passou a vida tentando vencer certas partes suas, tentando calar a ansiedade, eliminar a procrastinação, combater o medo, silenciar o crítico interno, vencer o vício, matar a insegurança. Você se declarou guerra. Achou que, disciplinando a si mesmo como um exército se disciplina, seria possível eliminar todos os eus que te atrapalham. Mas o tempo passou, e eles continuam aí. Alguns mais silenciosos, outros ainda gritando, todos vivos, todos insistentes. Porque o que você tenta destruir não desaparece, se esconde, se fortalece nas sombras e volta, sempre volta. E é aqui que Maquiavel te daria um conselho que parece contraditório. Não destrua o inimigo, absorva o inimigo. Não lute contra as partes internas que te sabotam, lidere-as, porque nenhuma parte sua quer o seu mal, nenhuma. Parece absurdo, né? Como assim a procrastinação me ama? Como assim a parte viciada em distração quer me proteger? Como assim a voz que me critica está tentando me ajudar? Mas é exatamente isso. Você não está em guerra com sabotadores. Está em conflito com partes feridas que tentam desesperadamente evitar uma dor maior. E quanto mais você bate nelas, mais elas resistem. Quanto mais você tenta ignorá-las, mais barulho elas fazem. Porque elas não querem te destruir. Elas querem te proteger. O problema é que aprenderam a fazer isso de um jeito disfuncional. Maquiavel entenderia isso sem esforço. Ele sabia que não se governa um reino apenas com força. É preciso estratégia. É preciso entender que cada conselheiro, até mesmo o mais instável, tem uma função. E dentro de você é a mesma coisa. A procrastinação, por exemplo, quase sempre é medo. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que, se você tentar de verdade e não conseguir, não haverá mais desculpa. Então ela entra em cena para adiar o julgamento, adiar a dor, adiar o confronto com a verdade. E aí você tenta eliminá-la. E ela volta com mais força. A autossabotagem, o vício, o crítico interno, a comparação constante, são partes suas. Não são invasores. Não são vírus. São fragmentos da sua identidade que, em algum momento da sua vida, surgiram para te proteger de algo. Talvez do abandono, talvez da vergonha, talvez da solidão, talvez da dor de não se sentir suficiente. E hoje, mesmo que seus métodos estejam te machucando, a intenção ainda é te proteger. E o que isso muda? Tudo. Porque se você parar de brigar com essas partes, pode começar a ouvi-las. Pode entender a origem do comportamento. Pode resgatar a versão sua que ficou presa ali atrás, congelada em um trauma, ainda tentando sobreviver. E aí, você lidera. Assume o trono. Organiza as vozes internas. Dá nome às emoções. Constrói diálogo. Porque quando você ouve o que a dor está tentando dizer, ela perde a necessidade de gritar. Maquiavel diria: conheça seus aliados, mesmo que sejam difíceis de lidar, pois até o soldado rebelde pode ser útil se for bem liderado. E essa frase se aplica perfeitamente ao seu mundo interno. Você não precisa mais se declarar guerra. Precisa construir governo. Um governo interno onde cada parte tem voz, mas não tem poder absoluto.
onde você ouve a ansiedade, mas não obedece cegamente, onde você acolhe a dor, mas não deixa ela escrever sua história, onde você reconhece a necessidade de distração, mas não entrega sua rotina a isso, onde o crítico interno é ouvido, mas quem decide é você. Porque o verdadeiro poder pessoal não é ser um robô, é ser humano, com consciência de cada uma das suas versões internas. É saber quando um pensamento vem da dor e quando vem da verdade. É saber que aquela vontade de desistir, de sumir, de se esconder, é só uma parte tentando proteger você da frustração. Você começa a perceber que todo pensamento sabotador vem com uma história, uma origem, uma intenção. E por mais disfuncional que ela seja, quando você para de resistir, ela revela essa intenção. A procrastinação diz: eu só quero que você não sofra de novo. O crítico interno diz: se eu te alertar antes, talvez você não passe vergonha. A distração diz: eu sei que você está cansado demais para lidar com a realidade agora. E aí, pela primeira vez você entende, não há partes más, só há partes mal compreendidas. E o impacto disso é brutal, porque você para de lutar contra si e começa a organizar suas forças. Você canaliza, integra, redireciona. A procrastinação vira planejamento consciente. A distração vira autocuidado. O crítico interno vira análise racional. A dor vira bússola. E de repente, o império interno que parecia dividido, em guerra, enfraquecido, começa a se alinhar. Porque agora, todas as vozes sabem quem está no comando. E mais importante, sabem que não precisam mais lutar para serem ouvidas. Maquiavel te chamaria de príncipe. Mas diferente do que muitos pensam, o príncipe que ele descrevia não era cruel por natureza. Era astuto, era estratégico, sabia quando usar a força, mas também sabia quando negociar, quando acolher, quando reorganizar. E você precisa disso agora, porque depois de cortar o que te enfraquece, você precisa cuidar do que sobrou. Precisa reerguer, reestabelecer ordem, construir novos pactos internos, pactos de clareza, de verdade, de unidade. E tudo isso te prepara para o ponto mais alto dessa jornada: governar a si mesmo com lucidez, não como um tirano, mas como um líder, capaz de ouvir, decidir, agir e, acima de tudo, não se abandonar. E é exatamente isso que vamos construir a seguir. Porque o próximo passo é o mais desafiador e libertador de todos. Transformar sua vida numa estrutura de poder pessoal sustentável. Um império interno, onde cada parte tem lugar, mas só uma comanda: você. Existe um momento na vida em que não dá mais para terceirizar o comando. Não dá mais para culpar o passado. Não dá mais para se esconder atrás dos pais, da sociedade, dos traumas, da sorte, do algoritmo, da rotina. Chega um ponto em que ou você se torna o governante da sua própria história, ou viverá eternamente sob o domínio de forças que você finge não controlar. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, não estava só ensinando política. Ele estava oferecendo um espelho psicológico brutal. Quem não governa é governado. E o mais perigoso: é possível estar sendo governado por dentro, sem perceber. Por impulsos, por medos, por vozes antigas que ainda mandam, por hábitos que já viraram lei dentro de você. E enquanto essas forças silenciosas tomam decisões por você, a sua vida escorre pelos dedos. Governar a si mesmo é muito mais do que ser disciplinado. É mais do que acordar cedo, riscar metas, cumprir rotinas. Tudo isso pode ser parte do processo, mas o trono interno é ocupado por algo muito maior: consciência, clareza, coragem. Porque um bom governo não se faz com rigidez, mas com lucidez. Não se faz com fórmulas prontas, mas com presença constante diante de si. Um verdadeiro príncipe conhece seus aliados internos, conhece seus inimigos
E mais que isso, conhece o território que está governando, ou seja, conhece a si mesmo. Você já se perguntou quanto da sua vida está realmente sob o seu comando? Quantas decisões foram tomadas com plena consciência? Quantos dias foram vividos com intenção e não por inércia? Quantos comportamentos foram sustentados por propósito e não por medo? A maioria das pessoas vive como reinos abandonados, sem estratégia, sem direção, respondendo apenas aos estímulos do momento. Elas acordam e já começam reagindo ao despertador, ao celular, às mensagens, ao que os outros querem. E quando vem, o dia já passou, a semana já passou, o ano já passou. E elas continuam ali, sobrevivendo. Isso não é vida. Isso é uma renúncia diária ao próprio poder. Maquiavel jamais aceitaria isso de você. Ele não toleraria um líder distraído, um governante que vive à mercê do que acontece. Ele exigiria estratégia, exigiria clareza de prioridades, exigiria cortes firmes e decisões difíceis. Mas também diria algo que poucos entendem: quem governa bem sabe proteger o seu tempo. Porque o tempo é o território mais valioso que se tem. E se você não defende seu tempo, alguém vai invadi-lo. E aqui está a parte mais libertadora e mais brutal de toda essa jornada. Você já tem tudo o que precisa para mudar. Não falta conhecimento, não falta conteúdo, não falta ferramenta, falta governo. Falta você se levantar por dentro e dizer: a partir de agora, é a minha voz que decide. Não a ansiedade, não o medo, não o desejo de agradar, não a parte que foge, mas eu. Esse eu não é o mais forte, nem o mais barulhento, nem o que sempre vence. É o eu que observa, o eu que decide com consciência. É o eu que Maquiavel chamaria de o verdadeiro soberano interno. E a partir desse ponto, a vida começa a se reorganizar. Não magicamente, não de forma repentina, mas com coerência. Você começa a dizer não, onde sempre dizia sim. Começa a silenciar onde sempre reagia. Começa a agir com firmeza, onde antes hesitava. E essa mudança não precisa de anúncio. Ela se percebe no seu ritmo, na sua postura, na sua agenda, na sua energia. Governar a si mesmo é colocar cada parte interna no seu devido lugar. É não deixar que uma emoção passageira tome decisões permanentes. É ouvir o medo, mas não obedecer. É acolher a dor, mas não se afogar nela. É sentir raiva, mas não atacar. É reconhecer o cansaço, mas não desistir. É saber que existe uma parte de você que ainda quer fugir, mas que agora existe outra, mais lúcida, que não vai mais permitir que isso aconteça. Porque você já perdeu tempo demais, já desperdiçou energia demais com batalhas internas inúteis, já confiou demais em planos que nunca foram colocados em prática, já acreditou demais que um dia, por mágica, tudo se alinharia, mas agora tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar o comando. A partir de agora, você governa. Você define o ritmo. Você comanda o foco. Você determina o que entra e o que sai da sua vida. Você protege o seu território interno. E, acima de tudo, você honra o seu tempo. Porque tempo desperdiçado não volta. E você já entendeu que continuar vivendo sob domínio de impulsos, distrações e vozes internas sabotadoras é uma forma lenta de morrer em vida. Então, que esse seja o início de um governo novo, mais firme, mais claro, mais consciente. E que a cada dia, ao olhar para sua agenda, para os seus hábitos, para suas escolhas, você consiga perceber algo diferente. Você não está mais reagindo. Você está decidindo. Você está governando. E isso muda tudo. Mas se você acha que essa jornada acaba aqui, está enganado. Porque agora que o trono está ocupado, vêm os desafios reais do reinado.
Vêm as tentações, as ameaças, os velhos padrões disfarçados de progresso. E para lidar com isso, você vai precisar continuar estudando a si mesmo como um estrategista estuda seu território. Nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar esse governo interno. Vamos falar sobre identidade, consistência, relações tóxicas, ambição real e equilíbrio brutal. Porque o trono é seu, mas mantê-lo exige muito mais do que força. Exige sabedoria. Se isso te pegou de jeito, se alguma parte dessa fala bateu onde você mais esconde, não deixa isso virar só mais um vídeo assistido. Clica no like agora, porque isso não é sobre algoritmo, é sobre alcance. Esse vídeo pode ser a fagulha para alguém que está à beira de desistir de si. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Aqui, cada vídeo é uma estratégia de guerra contra o adormecimento. É um mapa para quem está voltando a se encontrar. Comenta aqui embaixo quem está no trono da sua vida hoje e o que você já sabe que precisa cortar. Escreve, dá nome, tira do invisível. E se esse conteúdo fez sentido, não para aqui. Vai para os outros vídeos, porque cada um deles é uma parte desse império que você está reconstruindo. E no próximo, a gente vai mais fundo ainda. Te vejo lá.